Olá pessoal, do curso de informática, o curso técnico e o ADS da noite. Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Marco Civil. Devido aqui à nossa adaptação à internet, então eu estou fazendo pequenos vídeos mais curtos sobre os temas, subdividindo as leis, Se nós estivéssemos no nosso sistema, no nosso regime presencial, nós daríamos talvez 6, 7, 8 artigos da lei, numa única período de 2 aulas, Mas essa dinâmica aqui da internet fica um pouco diferente, então a gente faz vídeos um pouco menor, Os outros foram maiores, mas a gente está tentando fazer mais curtinho, beleza? Bom, e hoje nós vamos ali para a seção 2 da Lei 2.965, que é a Lei do Marco Civil. E o que ela vai fazer? Vamos relembrar, lá no artigo 7º, falava o quê? Dos direitos. Basicamente, eles vão pegar a Constituição, os direitos fundamentais que nós temos na Constituição, aqueles direitos, que são o mínimo possível que uma sociedade pode aplicar para propiciar dignidade à pessoa. Aqui eu quero até fazer um parênteses, um comentário, Não que isso seja específico da área de vocês, Vocês como futuros profissionais do TI não vão ter essa preocupação realmente é mais para juristas. Porém, como cidadão é interessante você conhecer isso. O que busca a Constituição? Qual seria a função da Constituição? Em um período anterior, a Constituição ela serviu como um documento para fundar um Estado, que seria uma república, transitar de uma monarquia para uma república, e para evitar que o poder novamente se concentrasse na mão de uma só pessoa, que tivesse ali uma espécie de absolutismo. Então foi desenvolvido essa partição dos poderes, daí poder legislativo, judiciário e executivo. Então a função maior da Constituição naquele momento era estabelecer essa divisão e um sistema de funcionamento para aquele Estado. Depois a Constituição ela foi evoluindo e hoje nós vivemos um moderno constitucionalismo, que ela tem outras funções. E estabelecer que há divisão de poderes acaba ficando uma função secundária diante daquela que é a principal. Quando nós tivemos esse crescimento da própria valorização do ser humano e da sua vida, mas não uma vida qualquer, uma vida com dignidade. E passou-se a conceber, então, dentro dos conceitos filosóficos, éticos, morais, entender o ser humano como naturalmente dotado do direito de vida digna, não só viver. Porque se você fosse olhar assim, só o direito à vida, você podia falar, bom, então o escravo está tendo respeitado o seu direito fundamental numa Constituição. Eu tenho um escravo aqui bem vestidinho, bem alimentado, tem médico, medicamento, tudo, enfermeiro, o escravo está tendo uma vida. Não, não é isso, tá, gente? Então não é só propiciar a vida, mas uma vida digna. E a Constituição, então, ela vai crescendo e ampliando esses direitos para cada vez mais propiciar uma vida digna. Então não há algo estático. Como diria Nietzsche, não é um conceito mumificado que os filósofos, os estudiosos da moral, da ética, os juristas, eles vão lá, arrancam da história uma concepção do que é vida digna e fazem uma listinha. A vida digna é isso, direito de saúde, direito à alimentação, direito a um ambiente sadio, equilibrado. Não é só isso. Na verdade, a descoberta do que é uma vida digna, ela vai se modificando conforme a sociedade vai evoluindo. E as próprias condições socioeconômicas vão ampliando, sim, esses direitos. Então, quando você olha aquilo que está escrito lá na Constituição, que propicia esses direitos, para que você possa exercer esse direito máximo, esse direito primordial que é a vida digna, dentro do uso da internet, você tem aqueles direitos que devem ser satisfeitos. Que, repito, aquela lista do artigo 7º não é uma lista
que esgota, gente, porque a própria Constituição ela não esgota. Você pode ver que em alguns casos os ministros do Supremo Tribunal Federal ou a nossa Suprema Corte, podemos dizer assim, para fazer uma comparação com os Estados Unidos, por exemplo, o STF é a nossa Suprema Corte, eles vão fazer uma interpretação de alguns direitos que não estão ali. Às vezes a Constituição, inclusive, está dando um determinado direito e a lei, ela pode até estar dizendo o contrário. E aquela interpretação na lei ou até o próprio artigo da lei vai ser considerado como inconstitucional. Então aquela lista do artigo 7º que dá esses direitos, tá, ela pode ser ampliada conforme a interpretação. Mas o que é o básico, né, gente? O básico do artigo 7º é inviolabilidade, então tem que ser inviolável, né, a imagem da pessoa, a sua vida íntima, a sua vida privada. Lembrando que há uma diferença, né? A vida privada no sistema jurídico, né, no linguajar jurídico brasileiro, é entendido como aquela vida familiar. A vida íntima é a vida pessoal. Inclusive, a pessoa tem o direito de proteger a sua intimidade, até mesmo em relação à sua família. Eu, particularmente, tenho uma opinião em relação à vida privada que eu a considero um pouco mais do que a família. Tá? Eu considero também vida privada o círculo de amigos, eu considero vida privada a sua reunião na igreja, a sua reunião num grupo filosófico, dentro lá, às vezes até de uma reunião do próprio partido político, uma reunião na maçonaria, eu considero isso também vida privada. Tá? Então, círculos íntimos de amizade, círculo familiar e de alguma associação onde você tem interesses privados ali, interesses particulares que não podem ser divulgados à sociedade. Também a imagem e a honra dessas pessoas deve ser protegida. Tanto que fica claro que essas informações, para serem fornecidas, precisa do quê? De ordem judicial. Também o artigo 7º, gente, ele vai nos trazer alguns detalhes sobre os contratos que são estabelecidos quando você vai receber esse serviço, né? Para aquele que se propõe a prestar um serviço de prover o serviço da internet ou, né, de aplicações da internet. Então também os contratos têm que estar muito claros e esse artigo 7º ele já traz uma boa parte da proteção que nós vamos ter muito mais detalhadamente na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá lembrado disso? Que ele vai falar sobre como que esses dados são coletados, que tem que ter uma ordem expressa para isso, no que esses dados pessoais vão ser utilizados, qual é o destino, né, e como vai ser eliminado do banco de dados dessa empresa, desse provedor, esses dados. Também o artigo 7º, gente, ele estabelece direitos às pessoas especiais que tenham alguma necessidade especial. Tanto que esse serviço deve primar por ter acessibilidade para pessoas, né, usuários que têm alguma necessidade, né, diferenciada fisicamente, sensorialmente e até mesmo algum distúrbio cognitivo. E por fim, lembrando, gente, que tanto o serviço do provedor para o usuário final, o serviço também das aplicações para o usuário final é uma relação de consumo, também está protegido pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Mas mais também, lembrando, não só dos provedores, mas todos os serviços, né? Quando você tem um serviço de uma venda no e-commerce, por exemplo, aquela relação também é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então eu fiz essa recapitulação desses direitos porque vocês vão ver que eles vão ser aplicados aqui agora, nesse momento que nós vamos estudar o artigo 10. Por quê? Ele vai falar justamente sobre a proteção do quê? Dos registros. Tá? Lembrando, né? O que pode ser registrado? O que vai ficar registrado ali? Nós já comentamos, né? Vai registrar, por exemplo, a conexão. O horário, período que você ficou conectado, quando desconectou. E ali vai o PI da máquina, né? Daquele terminal que você está utilizando. Também pode estar registrado pelas empresas o quê?
qual foi a aplicação da internet que você utilizou. Porém, gente, pode listar também o quê? Comunicações privadas e dados pessoais. Ué, mas comunicação fica arquivado? Sendo que esses provedores de serviço não têm autorização para fazer isso? Eles não têm autorização por conta própria. Mas, quando você passa a utilizar uma aplicação, tá, gente, da internet, no qual você quer que registre os seus dados, as suas conversas, as suas mensagens, os seus áudios, os seus vídeos, o que você vai fazer? Você vai autorizar eles a guardarem isso. Então, por conta própria, eles não podem, mas eles oferecem o serviço e falam, ó, eu posso estar transmitindo aqui a sua imagem, eu posso estar transmitindo uma fotografia, eu posso estar transmitindo um texto, mas eu preciso gravar isso em algum lugar para transmitir. E aí você deu essa autorização. E muitas vezes nós nos utilizamos disso, né? Até no meio jurídico, utilizar de conversas com aplicativos, né, de mensagens, de áudios, de vídeos, e você utiliza inclusive esses diálogos como prova. Né? Como tem diminuído, por exemplo, a necessidade de você levar testemunhas, por quê? Porque os diálogos ficam registrados. E há empresas que instituem isso como uma boa prática, inclusive, né? Uma boa prática, né? Não é que ela está só se prevenindo contra um consumidor, contra um cliente não muito confiável, né? Mas é uma boa prática, por quê? Porque fica registrado, inclusive, quais informações e o que foi dialogado entre o cliente e um funcionário, por exemplo. Tá? Mas vamos lá, então. O que diz o caput desse artigo? A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata essa lei, então, que eu falei para vocês, conexão e aplicações, bem como de dados pessoais e conteúdo de comunicações privadas. Então, de novo, repetindo, o que pode estar registrado? Conexão, a aplicação da internet, os seus dados e as comunicações privadas que foram armazenadas, que você pode permitir isso aqui. Tá? Então, conexão, aplicações, os seus dados pessoais e as conversas que você teve, vídeos, etc. Então, esses quatro, gente, eles devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. Então veja bem, direto ou indiretamente envolvidas. Porque vocês podem estar falando sobre alguém. Então, repetindo, ó, vida íntima, vida privada, o qual eu já fiz a distinção, vamos relembrar, intimidade é o quê? Eu. Vida privada, normalmente vai se entender a família, mas eu amplio isso para alguns grupos, né? Que sejam grupos privados, como eu falei, uma igreja, um grupo de estudo, a maçonaria, Rosa Cruz, partido. E o que mais? O que você tem aqui também? Você vai ter os seus direitos, né? De manter a sua honra e a sua imagem. Tá? Bom, e o que é honra? A honra, pessoal, normalmente é aquilo que a comunidade pensa de você. O que a comunidade pensa de você? Então, algumas pessoas, em especial pessoas públicas, um político, por exemplo, a concepção que uma sociedade tem dele é muito importante. Talvez você fazer um comentário sobre um vizinho seu que tem muito pouca relação pública, o dano que você provoca à honra dele, por dizer aquilo, é relativamente pequeno. Não vai mudar muito a vida econômica dele, os planos de vida dele, né? Ou a próprio referencial que as pessoas têm dele também, ele não se importa muito. Mas no caso de um político isso é importante, no caso de um artista, de um cantor, até mesmo um professor, por exemplo. Né? Quando você fala alguma coisa de um professor, especialmente no meio onde esse professor fala, esse professor trabalha, você pode estar atingindo o quê? A honra dele, que é a consideração que as pessoas têm por ele. A imagem que as pessoas têm por ele. E também nós temos aquela honra subjetiva, né? Que é o que a pessoa acha dele. É lógico que quando a gente caminha por uma questão de indenização, e as pessoas têm direito à indenização por dano à sua honra,
o dano à honra objetiva, que é essa que eu comentei, o que as pessoas pensam dele, é mais fácil de ser comprovado. Imagem. Na verdade, honra e imagem, elas se confundem, né, quando você vai fazer essa interpretação. Mas você pode ter uma lesão exclusivamente à imagem, sem propriamente lesar a honra. Por exemplo, jogador de futebol, artista famoso. Você pode estar utilizando a imagem dele indevidamente, até para divulgar um produto, o qual ele não permitiu, você não fez um contrato para usar a imagem dele. Você não está ferindo em nada a honra dele, mas você está se utilizando indevidamente da sua imagem. Tudo bem? Então vamos lá. Então lembrando, gente, o que você tem? Aqui, as conexões, as aplicações, as suas conversas privadas, certo? Os seus dados pessoais, e que isso tem que ser trabalhado, manipulado, esses registros, de tal forma que não vão ferir a sua intimidade, a sua vida privada, a sua honra e a sua imagem. Vamos lá, parágrafo 1º. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal mediante ordem judicial, na forma do disposto na seção 4 desse capítulo e respeitado o disposto no artigo 7º. Então, para resumir aqui, para você fornecer essas informações, tá, gente, que pode levar a identificar um usuário, conexão, aplicações, conversas, dados pessoais, somente sob uma ordem judicial, para você fornecer isso. Porque você gravou, né? A empresa gravou, ela tem gravado isso, mas fornecer a alguém só sob ordem judicial. E aqui, no finalzinho, ele vai falar duas coisas. Conforme o disposto, ou na forma do disposto na seção 4 desse capítulo, e o disposto no artigo 7º. Bom, o artigo 7º, o que é? O que eu fiquei comentando aqui na introdução da aula? Aquela lista de direitos, que preserva, inclusive, o quê? De uma forma direta ou indireta, a nossa vida digna. E o que é essa seção 4 desse capítulo? Bom, é o seguinte, vamos pensar um pouquinho aqui. Quem que pode ter interesse nesses registros? Quem pode ter interesse? A polícia pode ter interesse? Beleza, a polícia pode. O Ministério Público pode fazer uma investigação, né? Porque os dois podem investigar? Também pode. A administração, o executivo, pode ter interesse? Também pode. Mas esses três que eu citei aqui, polícia, Ministério Público, administrativo, nós estamos falando do quê? Do Estado. O privado, o particular, também pode ter interesse? Pode. Por exemplo, ele está numa ação, ele faz parte de uma ação, ele sabe que em determinado uso, com determinado usuário, há provas, pode constituir material probatório, mas a polícia não foi ver isso, não constatou isso, não sabe, não tem essa informação, o Ministério Público também não. Então o que ele faz? Ele pode ir ao juiz, e tem que ir ao juiz, e fazer esse pedido. É isso que vai estar lá na seção 4. Então explicando como que o particular pode solicitar esses dados. Parágrafo 2º. O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitados os dispostos no inciso 2 e 3, que fala justamente dessa inviolabilidade que nós já conversamos lá na aula do artigo 7º e fizemos uma revisão aqui. Então, as comunicações privadas. Lembrando que aqui tem um tratamento especial, porque comunicação privada é quando você autorizou para que aquilo fique guardado. Parágrafo 3º. O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informam qualificação pessoal, filiação e endereço na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. Vamos relembrar um pouquinho aqui? Pessoal, vamos lá. Quem que pode ter interesse em dados? Polícia, Ministério Público, a administração e algum particular. Porém, a administração pública, tá, ela precisa dos seus dados o tempo todo, gente. Sistema de saúde, IPTU,
Mas é um monte de coisa que a administração pública precisa dos seus dados. Mas o que ela precisa? De dados muito básicos. Qualificar quem é você, RG, CPF, nome, idade, sexo, colocar ali o seu endereço, tá? E a sua filiação. Essa questão da filiação é importante, você sabe, porque nós temos RG, temos CPF, mas a filiação é interessante porque ela é um critério de diferenciação de pessoas. Então, se a administração ficasse todas as vezes preso a pedir à justiça para utilizar, inclusive para transitar esses dados entre os órgãos, meu amigo, se a burocracia já é complicada, imagine se fosse assim. Que são dados simples, não são dados comprometedores ou dados sensíveis, como é detalhado na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eles colocaram esse parágrafo justamente para liberar isso. Então, ó, qualificação, endereço e filiação, a administração pública pode ser utilizada. Quarto, as medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. Então, calma aqui. O que é esse parágrafo 4º? Nós podemos entender que ele é mais um reforço à proteção dos dados da pessoa. Lembra que eu falei para vocês que a Lei Geral de Proteção de Dados vai esmiuçar, né? Vai deixar a coisa mais fácil de ser operacionalizada. Ela vai ficar bem mais prático, né? A forma com que vai ocorrer essa proteção. Porém, essa proteção de dados não é inaugurado ali, porque o próprio Marco Civil vai trazer, sim, muitos componentes de obrigatoriedade de proteger os dados. E é isso que está dizendo aqui, que aquele que presta o serviço, ou seja, ó, o responsável pela provisão de serviços, deve, né, informar de forma clara e atender padrões de um regulamento que ele tem ali, para dizer, ó, lembra que eu falei para vocês lá no artigo 7º, tem que dizer no contrato bem claro como que os seus dados vão ser protegidos. Só que tem um detalhe, que aí no finalzinho desse parágrafo 4º ele vai comentar. Ele fala assim, veja bem, tá certo, beleza, tranquilo. Nós vamos proteger e vamos explicar como é que nós vamos proteger os dados. Porém, dependendo do que eu tenho que apresentar para o cara, eu estou entregando um segredo da minha empresa, eu não posso. Então a lei faz essa ponderação, você tem que explicar como é que você vai proteger os dados dos seus regulamentos, mas você pode sim proteger aquilo que seja o quê? Um segredo empresarial. Beleza? Joia, vou ficar por aqui com 23 minutinhos. Valeu!